Vamos até o versículo 57. Lucas 9, versículo 57. A palavra diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ao outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Querido, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez queremos te render graças por esta noite maravilhosa, por esse tempo tão precioso juntos. Oramos agora entregando nas tuas mãos a meditação na sua santa palavra. Que o Espírito Santo mais uma vez venha com toda a liberdade nessa noite falar a cada um de nós aqui. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Todo aquele que um dia tomou a decisão de seguir Jesus, ou aquele dia que o Evangelho alcançou o coração dessa pessoa, cada um tem a sua história de como conheceu o Evangelho. Mas a partir do momento que alguém decide por Jesus, decide ser um seguidor de Jesus, essa pessoa é chamada assim: nós agora seguimos Jesus. Nós passamos a sermos chamados de seguidor. Durante o ministério terreno de Jesus, queridos, ele teve, eu diria assim, uma variedade de pessoas que foram atraídas por ele. Jesus sempre atraiu pessoas e em muitas ocasiões ele atraiu multidões. Era de tal maneira o que havia na pessoa de Jesus, por ele ser Deus, por ele ser de fato alguém diferente de outros profetas que os judeus muito bem conheciam, Jesus tinha algo nele que atraía as multidões. Jesus atraiu gente de todo jeito. E nessa noite, queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre a história que começou com Jesus e continua até hoje.
dos níveis de relacionamentos daqueles que, no tempo de Jesus, foram atraídos, e dos níveis de relacionamento que nós hoje vemos na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. Quero dizer para vocês que o que eu vou falar hoje à noite é para você. Você é um seguidor de Jesus? Se você não é hoje à noite, eu quero dizer para você, está perdendo. Se você ainda não abriu mesmo o seu coração para Ele e o recebeu pela fé, confessando a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, você pode fazer isso hoje à noite. Porque às vezes, queridos, nós ouvimos a boa nova do Evangelho, mas nunca tomamos uma decisão. Nunca decidimos mesmo o que fazer do Evangelho. Então, hoje eu quero falar sobre pelo menos 6 níveis de relacionamento que nós temos com Deus, com Jesus, com o Evangelho. Veja bem, queridos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25, diz assim, que seguia a Jesus, grande multidão, ou seguiam-no grandes multidões, tanto da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Isto é, aonde Jesus ia, não era só, em todos os lugares seguia a Jesus o quê? Grandes multidões. Jesus, irmãos, sempre teve esse nível de relacionamento com Ele, que foi o nível das multidões. Jesus sempre teve gente sendo atraída por alguma coisa que Ele era, por alguma coisa que Ele fazia, Ele atraía as pessoas. Uma multidão ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Pois aonde Jesus estava, alguma coisa de extraordinário sempre acontecia. Doentes eram curados, pessoas oprimidas por demônios eram libertas, e até mesmo em algumas ocasiões, Jesus, vendo que as pessoas tinham fome, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Então Jesus atraiu as pessoas principalmente por causa dos milagres que Ele fazia. Mas uma parte da multidão que seguia Jesus, queridos, seguia Jesus para ouvir os seus ensinos. A Bíblia narra em várias ocasiões que Jesus ensinava. Jesus, por exemplo, quando pediu a Pedro para emprestar o seu barco e sentou ali, ele ensinava a quem diz a Bíblia as multidões. O famoso Sermão da Montanha foi pregado não para um grupo seleto de discípulos, foi para as multidões. Então, muita gente era atraída pela vida de Jesus por causa da sua sábia maneira de ensinar. Diz que ele não ensinava como os rabinos, como os professores normais. Jesus tinha uma sabedoria impressionante e por causa disso muita gente era atraída, fazia parte da multidão. Mas as multidões também, queridos, naquele dia, diante do palácio de Pilatos, a Bíblia diz que havia uma multidão fazendo um coro ali diante de Pilatos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o,
crucifica. A mesma multidão. A multidão que seguiu Jesus, a multidão que certamente comeram pães que ele multiplicou, naquele dia fazia coro lá. Crucificam, crucificam, crucificam. A multidão, irmãos, segue Jesus também por aquilo que vê, por aquilo que ouve. E até hoje, queridos, existe uma multidão de pessoas que fazem parte desses seguidores de Jesus, atraídos mais por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele pode fazer, do que realmente por aquilo que ele é como único meio de redenção. Então, essa multidão sempre existiu. Aliás, hoje, queridos, nós vemos que muita gente ainda gosta de fazer parte da multidão. Sabia que as igrejas grandes, as igrejas que têm um número enorme de membros, são as igrejas que muita gente escolhe para fazer parte dela, porque faz parte de uma multidão. De uma multidão que muitas vezes não identifica em nada com o verdadeiro evangelho, mas vai porque faz parte da multidão, porque aquela multidão ouvia Jesus, via Jesus fazer milagres, aquela multidão muitas vezes viu coisas tão sobrenatural que eram atraídas. Eu acho que talvez muitos foram atraídos, pastor Daniel. Eu estava pensando, será que os cultos que Jesus realizava diante da multidão, porque Jesus gostava de cantar. A Bíblia diz que em algumas ocasiões Jesus cantou hino. Os judeus adoravam cantar. Talvez parte daquela multidão ia pelo louvor da época. Concorda? Eu acho que sim. Não acha, Carlos, que já tinha coral na época? Davi era regente. Davi gostava, os judeus gostavam. Então, irmãos, seguidores de Jesus, às vezes seguem movido pela multidão. Isso é um nível de relacionamento. Concorda? Mas também, queridos, tinha como parte dos seguidores de Jesus, e tem até hoje, os chamados admiradores. Aquelas pessoas que conhecem a Jesus de uma forma mais intelectual do que de uma forma experimental. Veja bem, certa ocasião, Jesus foi abordado por uma pessoa que sempre fazia parte daquela multidão. Sempre estava, aonde Jesus estava, ele estava ali. Então, ele era o quê? Uma pessoa que admirava, ao ponto de chegar diante de Jesus. Esse homem se chamava Nicodemos, e chegar diante de Jesus e elogiar Jesus. E dizer que a maneira como Jesus ensinava impressionava aquele homem. Ele disse, você ensina de uma maneira diferente. Você tem uma forma diferente de ensinar. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, quando Jesus é abordado por essa pessoa que fazia parte da multidão, que era parte daqueles admiradores de Jesus. Quando Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, a Bíblia não diz, irmãos, que Nicodemos fez o que Jesus mandou. Não há nada dizendo que não fez, mas também não há nada dizendo que Nicodemos fez. Durante o ministério terreno de Jesus, teve muitas pessoas que ficavam impressionadas com Jesus.
eram admiradores de Jesus. E até hoje, queridos, uma grande multidão que faz parte dos seguidores de Jesus são admiradores dele. Se impressionam, entenderam? Com Jesus. Como no caso, por exemplo, de Gamaliel. Gamaliel, irmãos, vendo tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, naquele período do ministério terreno de Jesus, vocês acham que Gamaliel não era um Nicodemos da vida? Eu acho. Gamaliel ouvia tudo, ele pesquisou tudo, ao ponto de quando ele teve que dar uma opinião, ele disse, olha, faça o seguinte, é melhor não lutar contra Deus, deixa que, se não for de Deus, o próprio Deus se encarrega de acabar com esse movimento, chamado Igreja do Nazareno, porque Jesus era chamado de Nazareno, viu Jesus, viu irmãos? Então já era a Igreja do Nazareno. É melhor vocês não querem acabar com ele, dessa forma violenta. Se for de Deus, essa coisa continua. Se Deus não tiver nesse negócio, não vai continuar. Mas e se Deus estiver nesse negócio? Vocês estariam lutando contra o próprio Deus. Gamaliel era um admirador. Teve muitos admiradores que impressionavam com tudo que Jesus fazia. Ensinava. Jesus teve muitos admiradores. E eu conheço, irmãos, muitos admiradores de Jesus e do Evangelho. Pessoas que elogiam os evangélicos. Pessoas que elogiam a igreja, elogiam o Evangelho. Mas nunca abraçaram verdadeiramente o Evangelho. Tem ou não tem? Muita gente que nunca quis abraçar verdadeiramente a fé. Creem que Jesus, de fato, é o Messias. Creem que ele fez e continua fazendo sinais, prodígios, maravilha, que ele ressuscitou dos mortos, mas são apenas admiradores. Conheço pessoas, irmãos, que frequentam igreja por anos, e nunca tomou uma decisão de com a boca confessar a Jesus e no coração crer que Ele é Senhor e Salvador. Está entendendo? São admiradores do Evangelho, mas nunca seguidores, discípulos comprometidos com o Evangelho. Nesta noite, Deus está mandando dizer para você, se você é um admirador da igreja, de Jesus, das coisas do reino de Deus, não é suficiente para te levar para o céu. Não seja um simpatizante, seja um discípulo verdadeiro. Irmãos, mas veja também, tem um outro nível de relacionamento com Deus, que é o nível de servidor. É aquela pessoa, sabia, queridos, que eu, por ter vindo da tradição católica romana, eu fui ensinado que as obras que a gente fazia, que tudo aquilo que eu estivesse fazendo em prol de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, que eu pudesse fazer, que isso daria também a mim, diante de Deus, uma atenção especial. Entendeu? Servidor. Meus queridos irmãos, tem mais. O que é um servidor? Um servidor é alguém que é mais do que um observador, concorda? O servidor é aquela pessoa que gosta de ajudar.
É aquela pessoa que se envolve com o serviço de Deus, da casa de Deus, serviço do Senhor. Por exemplo, tem muitas Martas hoje, né? Marta que eu digo não importa se homem ou mulher, muitas Martas, que Jesus um dia teve que chamar a atenção de Marta. Marta, Marta, você está mais preocupada em servir do que servir de mim, de que alimentar-se de mim. Está mais preocupada em servir. Querido, servir. Todos nós somos chamados para servir, somos ou não somos? Mas só servir não é suficiente. Tem muitos esse tipo de relacionamento, de pessoas que se alegram com aquilo que fazem, mais do que com aquilo que elas são. Quando Jesus recebeu o relatório daqueles 70 enviados, veja bem, perigo de servir apenas. Aqueles 70 enviados por Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 17, e também no versículo 20, diz o seguinte, que eles, ao regressarem daquela missão, eles voltaram tão impressionados com o que tinha acontecido, que eles disseram para Jesus assim, olha, os demônios não puderam. Nós vimos os demônios, nós vimos as pessoas serem curadas, serem libertas, tudo aquilo que nós fizemos ali no seu nome. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Irmãos, veja bem, eles voltavam de uma missão, tão impressionados. Aí Jesus disse, olha, a realização que vocês fizeram foi de fato extraordinária, mas mais do que fazer, vocês têm que ter a convicção de que o melhor é ter a certeza de que seus nomes estão lá no livro da vida. Meus queridos, ao longo de 40 anos que eu estou servindo a Deus no ministério de tempo integral da igreja, fazem 40 anos e meio que estamos de tempo integral na obra. Todos os dias, eu quero dizer para os irmãos, eu renovo diante de Deus. Todos os dias eu oro dizendo para o Senhor que o que eu mais preciso na minha vida é que Ele seja Senhor absoluto de mim. Que Ele seja meu Senhor, meu Salvador. Nesses 40 anos, eu já vi Deus me usar muitas vezes para tocar em vidas, orar e ver milagres. Eu já preguei em muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Já tive muitas oportunidades de ministrar o Evangelho e ver pessoas se entregando a Cristo, convertendo-se. Tenho o privilégio de ensinar como professor de seminário, ensinando a palavra. Irmãos, eu todos os dias peço que o Espírito Santo me ajude a nunca pensar que aquilo que eu faço como serviço para o reino de Deus é suficiente para que eu entre nos céus. Paulo, o apóstolo, ele disse na sua declaração de fé em capítulo 9 da primeira epístola de João, de primeira epístola aos Coríntios,
lá em capítulo 9, versículos 24 em diante, ele diz o seguinte: eu, todos os dias, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, porque ele diz o seguinte: eu tenho pregado para tantos, eu tenho levado tantos a Cristo, tenho visto tantos milagres extraordinários acontecendo através do meu ministério, mas ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para não vir o caso de eu ter ganhado tantos, encher o céu e eu mesmo ficar de fora dele. Meus queridos, hoje à noite, nós somos uma igreja aqui muito privilegiada, abençoada. Nós temos aqui uma equipe de irmãos e irmãs, servidores. Sirva. Sirva. Mas os céus, a sua salvação, ela não tem nenhum mérito por aquilo que você faz para Deus. Você só será salvo pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nada que você faz, não vem de obras, para que ninguém glorie-se. Amém? Nós somos salvos. Irmãos, servidores são aquelas pessoas que valorizam mais aquilo que eles fazem do que verdadeiramente aquilo que são. E muitas vezes até queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. O filho, o pai do pródigo era pai de um outro filho. Esse filho um dia cobrou do pai: pai, há tantos anos eu te sirvo. Interessante. Ele disse: eu tenho direito, porque eu te sirvo. Está entendendo? Tem muita gente que comporta-se como aquela pessoa que diz: eu sirvo, mas não me reconhece e até reclama para Deus. Não é verdade? Servir, irmãos, é bom. Mas esta é a característica de pessoas mais religiosas do que convertidas, que têm experiências com o trabalho da igreja, mas às vezes poucas experiências com o Senhor da igreja. Entenderam? Não conseguem descobrir o que elas têm em Deus e não naquilo que fazem para Deus. É o tipo do discípulo que só faz aquilo que lhe é pedido para fazer. São muito religiosos, seguem a Deus por medo e por zelo de achar que precisa fazer. Meus irmãos, graças a Deus, que também desta multidão de seguidores tem também os cooperadores. O que é um cooperador? Sabe o que é o cooperador, queridos? É aquela pessoa que tem a característica principal de sempre dizer: eis-me aqui. Porque às vezes, querido, boa parte daquilo que nós fazemos na igreja é mais por livre e espontânea pressão. É mais porque, às vezes, está entendendo? Mas o que é, irmãos, um cooperador? É aquela pessoa que tem um desejo de ajudar. Amém? Não é verdade? É diferente, concorda? Eu tenho desejo de ajudar. É diferente de alguém pedir: você pode fazer? E a pessoa
se dispõe, não, eu posso fazer sim. Mas tem aqueles que estão oferecendo-se, se precisar, e eu puder, e eu souber, e eu tiver condições, eis-me aqui. Essa também faz parte daqueles que seguem Jesus. Faz ou não faz? São pessoas que buscam oportunidade para servir, que buscam oportunidades para servir o reino de Deus, servir a Deus. São pessoas que se envolvem com a obra de Deus, que seguem de perto a orientação do Senhor, que têm prazer, de fato, em servir. Eu gosto de ler as Escrituras do Novo Testamento, principalmente as epístolas paulinas, porque Paulo foi talvez o homem mais grato por pessoas que serviam juntamente com ele. Ele agradece a Tito, Timóteo, vocês que foram meus cooperadores. Isto é, Paulo estava dizendo, eu sem vocês, o que seria de mim? Vocês me ajudaram, vocês cooperaram, está entendendo? E nessa noite eu quero expressar o sentimento de Paulo para com essa igreja, irmãos. Eu louvo a Deus pela igreja que tem, nesses anos que estamos aqui na cidade de Londrina, Deus tem levantado muitos cooperadores. Pastor Daniel tem um ministério lindo de casais que eles lideram. Não é lindo ter esta equipe de cooperador, pastor? Pessoas sempre dispostas a fazer, ajudar, concorda? A igreja, irmãos, tudo isso que eu estou falando faz parte daqueles que são um dia atraídos pela mensagem do Evangelho, atraídos pelo amor de Deus e passam a se envolver com o reino de Deus, cooperando com Ele. Mas um outro grupo de pessoas, irmãos, que fazia parte da multidão e faz parte da multidão, são os chamados amigos. Eu fico impressionado, irmãos, com algumas declarações de Jesus. Jesus, um dia reunido com seus discípulos, ele disse assim, olha, eu não chamo vocês de servos. Eu quero dizer porque vocês são meus amigos. É diferente de servir, não é? É diferente de cooperador? Ele disse, eu não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. Está lá no capítulo 15 de João, versículo 15, ele diz, vocês são meus amigos. É impressionante, irmãos, qual é esse nível de amigo? O que é um amigo? Os amigos têm acesso aos sentimentos mais secretos daquele que é seu líder, a quem eles seguem. Os amigos estão mais aptos para conhecer o coração de Deus e ver sua glória, como aconteceu naquele momento tão especial. Jesus tinha muitos seguidores, Jesus tinha muitos discípulos, Jesus tinha um grupo seleto de apóstolos, mas dentre esses apóstolos, irmãos, Jesus tinha 3 mais chegados. E um dia Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz, vamos comigo ali no monte orar? E fizeram isso certamente muitas vezes. Aqueles 3 eram mais íntimos de Jesus. E lá naquele monte, a Bíblia disse que só eles viram o que ninguém mais viu. De repente,
A glória desceu sobre Jesus, porque ele vindo à terra, ele esvaziou-se da sua glória. Veio primeiro uma nuvem e separou Jesus deles três, Pedro, João e Tiago, e de repente a glória do Senhor veio sobre Jesus, e apareceram ali Moisés e Elias, e os três dialogavam, e Pedro, João e Tiago experimentam essa cena. Amigos são mais íntimos. Amigos gozam de privilégios que às vezes outros não gozam, concordam? É nesse nível, irmãos, que aparecem os verdadeiros crentes de oração. Amém? É no nível da amizade, porque o que é a oração? A oração não é um diálogo? Esse nível de quando Jesus disse, eu não quero chamar você, Pedro, apenas de meu cooperador, meu seguidor, eu quero chamar você de meu amigo. E eu quero conversar com você, Pedro, pode conversar comigo, abre o seu coração, fala comigo. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Amigo, esse é o nível que verdadeiramente, irmãos, só aqueles que têm um relacionamento verdadeiramente de comunhão, porque só o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado e temos comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, e nós precisamos de entender que existe relacionamento aqui. Pessoas que conhecem verdadeiramente o coração de Deus, oram de acordo com a sua vontade. Sabe por quê? Porque são amigos. Amém? Amigo é aquele que entre eles, ou amigos são aqueles que entre eles não existem mais mistérios. Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de quem? Daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Deus, irmãos, quer revelar intimidades a nós. Amém? Está lá na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são amigos, aqueles que amam a Deus, aqueles que têm intimidade com Ele, porque diz que o Espírito perscruta as profundezas de Deus e Ele as revela. Amém? Amigo é aquele que nunca abandonou o seu líder. Irmãos, é maravilhoso saber que Ele nunca te deixa sozinho. Amém? Ele nunca te deixa sozinho. Abraão, irmãos, teve que crer contra a sua própria esperança. Capítulo 4 de Romanos, leia lá a partir do versículo 5, diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão é chamado de amigo de Deus. Quando o Senhor chama Abraão e ele ouve a voz de Deus, ele creu e Deus imputou nele sua justiça. A partir daí Abraão passou a ter experiências profundas na sua caminhada com Deus. José, ele continuou crendo, mesmo sofrendo desprezo dos seus irmãos, sabendo, irmãos, de quem era o Deus que ele cria. Quem era o Deus que ele servia? Moisés continuou servindo a Deus, mesmo com um povo que murmurava no ouvido dele todo dia, toda manhã, tinha reclamação.
mas ele continuou crendo em Deus, porque sempre ele se retirava do meio do povo, entrava na tenda e ele falava face a face com Deus. Amigo fala face a face. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Amigo olha no olho. Amigo. Esse é um nível de relacionamento, queridos, que Deus quer ter comigo e contigo, amém? Jó, ele continuou, irmãos, servindo a Deus, mesmo perdendo aquilo que ele tinha de toda a preciosidade que Deus tinha lhe dado, sua família, seus bens, tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele disse: o meu Redentor está vivo. Que experiência de alguém que tinha tanta intimidade com seu amigo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo. Experiência maravilhosa. Experiência que só quem é amigo, irmão, sabe que ele vem em socorro. Daniel, quando estava em intimidade, em oração com o Senhor, e sabendo que a intimidade da oração poderia lhe custar o preço da vida, ele parou de falar com Deus? Porque amigo fala com Deus. Foi arrancado dali, jogado na cova dos leões. Quem estava lá com ele? Seu amigo. Os amigos de Daniel, quando foram forçados a negar a sua fé e prostrar-se diante de uma estátua de ouro, o que eles disseram? Não vamos fazer isso não. Foram jogados numa fornalha de fogo, e quem entrou na fornalha com eles, diz que jogou 3, tinha 4 andando. Amigo anda junto. Irmãos, é intimidade, concorda? 3 foram jogados, tinha 4 andando lá dentro, Carlinhos. Porque Jesus disse: eu não quero chamar você só de servo. Eu quero que você seja meu amigo. Amizade é você abrir a boca e falar e saber que você é ouvido. Irmãos, uma coisa é esperar que Deus nunca te abandone, mas outra coisa é você determinar no seu coração que você nunca vai abandonar a Deus. Concorda? No seu coração dizer: Senhor, custe o que custar. Eu estou falando disso, da experiência de Daniel e dos seus amigos. Uma coisa é você saber: Deus não vai me abandonar, mas outra coisa é você todos os dias dizer: Senhor, custe o que custar, eu nunca vou abandonar o Senhor. É o desejo de continuar. Porque, irmãos, tem gente que larga de Deus por qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema, já diz que não vem mais para a igreja, não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais, porque é apenas um admirador, é apenas a parte da multidão que vai por aquilo que lhe é oferecido. Se não oferece aquilo que ele quer, larga. Não, irmãos, relacionamento que o Senhor quer ter comigo e contigo é muito mais profundo do que isso. Mas tem um outro nível de relacionamento para mim terminar hoje à noite. Outro nível de relacionamento, que é de adorador. É interessante, irmãos, preste atenção aqui. Nem todo seguidor é um adorador. Nem todo um servidor é um adorador.
Nem todo cooperador com a obra de Deus, muito da obra de Deus, irmãos, é feita por pessoas que não são adoradores. Por isso Jesus diz assim: o Pai está procurando adoradores. Esse é um nível de relacionamento com Deus, queridos, adorador. Adorador que o adora em espírito e em verdade. É um nível diferente de relacionamento com Deus. Este é o nível de discipulado para onde Deus quer levar a mim e a você. Porque, irmãos, o relacionamento nosso, a nossa caminhada com Deus, ela só se torna cada dia mais gostosa, mais cheia de significado, irmãos, quando nós, de repente, irmãos, entramos nesse nível de relacionamento de adorar a Deus. E adoração é mais do que cantar. Adoração, irmãos, é mais do que erguer as mãos. É mais do que verbalizar a letra de uma música. Adoração vem do coração. Adoração vem de um sentimento de temor, de reverência, de compreensão que um Deus tão majestoso, tão glorioso, tão cheio de santidade, de glória, majestade, Ele vem, me envolve, eu posso entrar na intimidade dEle e adorá-lo na sua beleza e na sua santidade. Esse nível de relacionamento com Deus é um nível que nós precisamos crescer nele, irmãos. É um nível de discipulado, é um processo que começa com alguém que sai do meio da multidão. Sai do meio dos afazeres para andar na presença de Deus como um verdadeiro adorador. Deus está procurando gente para o adorar. É interessante. Mas Deus precisa de ser adorado? Se Ele é Deus, por que Ele procura adoradores? Irmãos, como eu disse para vocês, Jesus quer relacionamento conosco. Ele quer ser amigo, companheiro. Nas lutas, nas dificuldades, nos problemas que você enfrenta, você pode falar com Ele que Ele te escuta. Mas, irmãos, é maravilhoso quando você agradece, não é? É quando você entra desprovido, não está pedindo nada, você não está interessado em mais nada a não ser: Senhor, eu te adoro, por quem Tu és. Te adoro porque o Senhor é santo, santo, santo. Eu te adoro porque o Senhor é tremendo, é maravilhoso. O Senhor me achou perdido num tremendal de lama. O Senhor tirou-me de lá, me lavou, me purificou. O Senhor mudou meu coração de pedra por um coração de carne. O Senhor me transformou de escravo em livre, de servo do diabo em agora um filho de Deus. O Senhor fez tudo isso por mim, Senhor. Eu quero todos os dias adorar o Senhor, adorar o Senhor. Adoração significa liberdade, irmãos. Olha, quero dizer para você aqui, tem muita gente que vem na igreja, mas não adora, porque diz: eu tenho vergonha, pastor. Não, irmãos, Jesus disse: se você tiver vergonha de mim, diante das pessoas, eu vou envergonhar de você diante do Pai. Adoração
é espontânea. Adoração é espontânea. É como uma criança que pula no pescoço da mãe e do pai, o filho, e beija, lambreca a cara toda, baba toda, concorda? Eu aquele desejo de dizer, mãe, eu te amo, está entendendo? Não é verdade? Adoração, irmãos, é isso, é você pular nos braços de Deus, é você o adorar. A razão, irmãos, do discipulado não é apenas para nos transformar em crentes maduros, intelectualmente conhecedores, porque eu conheço muitas pessoas que são exegetas, conseguem entender os originais do grego e do hebraico, fazem boas exegeses de textos sagrados, mas não são adoradores. Porque Deus não procura intelectuais. Deus procura adoradores. É mais do que conhecimento, irmãos, é intimidade. A razão maior de um discípulo é Deus, de fato, nos transformar aqui na terra, aptos como cidadãos do seu reino. Reino esse que, quando eu leio o Apocalipse, fico maravilhado, porque lá diz que de dia e de noite haverá adoração. Se você não gosta de adoração aqui, o céu vai ser muito estranho para você. Concorda? Porque lá haverá adoração sempre. Deus não deseja que nós nos envolvamos apenas com o seu trabalho. Deus quer que nós nos envolvamos com Ele. Amém? Todos os outros níveis de relacionamento que eu falei até aqui são, irmãos, atraídos por aquilo que o Senhor pode oferecer. Mas a adoração não é por aquilo que Ele pode oferecer, é por aquilo que você deve oferecer a Ele. Amém? Porque a adoração, você não está pedindo nada. Concorda? É por aquilo que você pode oferecer a Ele. Toda a expressão do seu ser. Tudo que você é e tem. O adorador é atraído pela presença maravilhosa do Senhor. Este sentimento admirável que um Deus tão cheio de glória, de santidade, de majestade, Ele habita no meio do louvor. Não é maravilhoso isso? Adoração, irmãos, é uma reação daquele que é discípulo por estar na presença do seu Senhor. Hoje, anjos cantam dia e noite, mas haverá um dia que seres humanos como eu e você se juntarão naquele coro angelical lá na glória. Anjos o adoram 24 horas. E aqui na terra nós temos que ensaiar, porque lá vão adorar 24 horas também. Amém. Este é o lugar para onde o Senhor chama a mim e a você, a nós todos.
mas depende de fato da busca minha e sua, de todos os dias se dispor para dizer para Deus: eu quero fazer a sua vontade, eu quero crescer cada dia como seu seguidor aqui na terra, amém? Vamos ficar todos em pé. Quero dizer nessa noite que Deus, Ele te observa em cada um desses níveis que eu falei aqui. Ele te enxerga no meio da multidão. Ele te enxerga no meio daqueles que o admira. Ele olha para você como alguém que gosta de servir, gosta de cooperar com Ele. Nessa noite, Ele olha para você como um amigo, mas também Ele quer olhar para você como um adorador. Fecha aí seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nessa noite Tu sabes em que nível de relacionamento contigo nós estamos. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos avançar no nosso relacionamento. É triste, mas a palavra do Senhor narra que algumas pessoas te seguiam de longe. Nós queremos te seguir na intimidade. Senhor, nessa noite, sonda o nosso coração. Todos nós precisamos nessa noite de ajuda. Todos nós necessitamos da ajuda dos céus. Vem nessa noite, Santo Espírito. Vem invadir o meu e o nosso coração. Nós queremos sair deste lugar nessa noite, ó Deus, desejando, não apenas te seguir, nós queremos ser íntimos do Senhor. Abençoa cada servo e serva de Deus aqui, cada filho e filha, que a sua palavra nessa noite possa chegar à mente e coração de cada um aqui com muita compreensão. Nós oramos, agradecidos por tudo que nos deste. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido.